Blockbuster Incorporated. Vocês podem ver que a coisa está diferenciada, né? Nós conseguimos a chave, aliás, nós invadimos um local selecionado, lindo, em Porto Alegre, que nada mais é do que a casa deste rapaz aqui, o Food Hub. A casa? Um local muito, muito bacana que o nosso queridíssimo Pikachu trabalha. Acreditem, ele trabalha. E nós viemos conhecer o ambiente laboral desse rapaz e gravar alguns vídeos hoje. Entre eles, um vídeo que pode fazer com que o Blockbuster tenha um certo hate. Mas a gente está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para denunciar, a gente está aqui para falar sobre quadrinhos que envelheceram mal. E não importa a opinião dos outros, o que importa é a nossa. E hoje nós vamos falar sobre aqueles gibis que tiveram um hype lá em cima, tipo essa pizza que eu estou apresentando aqui agora. E quando tu vai dar aquela segunda lida, quando tu tá mais velho, tu descobre que não era tudo isso. Para começar, já vamos dar ali no meio e vamos dizer que Supremos de Mac Miller envelheceu mal. Não teve nem vinheta. Prêmio Claudio Hanna e tal. Tá, vambora então. Vamos lá, Supremos, Mac Miller e o nosso queridíssimo Bryan Hitch. Exatamente. Não, a gente tem que admitir primeiro que tem uma utilidade. É Não, importante. Ele já nasce uma coisa bagaceira que é Heróis Renascem. Aí tu vai ter os Supremos, que vai, dar origem ao MCU, mas a história em si é boa. E primeiro que a gente tem que entender que ele faz parte de uma onda que surgiu pós-Authority. Né? Então o Warren Ellis que deu o pontapé inicial para uma disruptura ali que não é bem disruptura, ele busca algumas coisas que também foram dos anos 90, tipo o massaveísmo, digamos que é o Authority com alma de Stormwatch. Sim. Exatamente. Ele repensa os heróis, né? Se tu é um herói, tu vai fazer diferença no mundo. Exato. Então, o que tem coisas positivas, tem 1000 coisas positivas em Supremos, mas eu não consigo entender por que todo mundo tem que ser tão escroto ou piadinha sarcástica ao longo de um quadrinho, que o troço é gigante, né? Sim. Então, cara, tem coisas ali, o Capitão América principalmente, a gente está acostumado com o Chris Evans aí, um sujeito bacana que estende a mão para as ganhadoras de prêmio subirem a escada das premiações sem caírem, sem pisar na saia, sabe? Aquela coisa, né? O sujeito que faz uma listinha ali, dizendo que tem que ver a Xuxa para conhecer o século XX. O cara era um escrotaço, velho, em Supremos. Por isso que eu acho que envelhece mal. E a gente não vai nem falar de Supremos 3, porque aí ele nem envelheceu mal, ele já saiu mal. Na época ele já não era bom. Não vamos falar do Hank Pym, ele sempre foi um bosta. Sempre foi um bosta. Cara, naquele quadrinho. O que a gente vai falar é o seguinte, cara, é que o Mark Millar, ele na época foi realmente algo impactante, até por conta de todas essas atribuições que a gente está falando, mas, cara, ele faz um estereótipo tão grande, ele extenua tantos personagens que hoje, se for ler, na real situação que a gente tá de quadrinhos, de histórias, ele deu uma envelhecida feia. Eu tento me colocar no lugar de um fã de Hulk, sabe? Porque hoje a gente tá vendo aí o Immortal Hulk e tal, uma pegada do terror, um troço bacana. Tu não consegue ter empatia pelo Banner, porque ele é um completo babaca loser derrotado, e tu não consegue ter empatia pelo Hulk, porque o monstro só quer comer gente. Sabe? É um troço muito ruim, cara, muito trouxa. E o tipo da piada, te chamou de cuzão, não sei o que, sabe? Não, vou dizer, quando eu lia, inicialmente eu me empolgava pra caramba, mas pensando agora assim, o Homem de Ferro, o cara quer morrer, não era grande coisa. No universo Ultimate, o Red Richards virou vilão. Tava tudo dando errado. Cara, deu origem ao Ultimate, óbvio que ninguém aqui tá dizendo que não teve as suas desinências boas, né? O Thor eu acho legal, cara, vou te ser bem sincero, um ecoterrorista, um troço meio doido, assim, eu acho ele bacana. A arte, até trocar o desenhista, eu acho fenomenal. Não, e tu vê também que nesse universo, os X-Men não deram certo. Não. O Wolverine morre logo, talvez a experimentação em si foi legal. Matar o Homem-Aranha de fato, assim, fazer as coisas levar até o último, ao limite da... eu acho que até esse limite que é contestável, assim, tem coisas que passam um pouco do limite, né? Por falar em passar do limite, tem um segundo quadrinho aqui, um segundo gibi, que passa bastante do limite. Qual? Que é mega hypado,
É agora. E que eu não vou falar dele ainda. Primeiro eu vou falar de um quadrinho chamado Crise de Identidade, que divide opiniões, divide corações. Metade das pessoas que leu ama, a outra metade odeia. E eu digo que eu não consigo me enquadrar direito em nenhuma delas. Quando eu li a primeira vez eu achei interessante algumas coisas. Antes de terminar de ler o gibi, na esperança de que o assassino fosse realmente, né, alguém que valesse a pena, mas, mano de Deus, tem umas 80 coisas erradas naquele quadrinho. Primeiro que o nome Crise já não tem a ver com a história. Eles utilizaram para dar uma grande hypada naquele evento. E o de identidade eu também não entendi até agora. Alguém perdeu ali o RG. Não, acho que ele é justamente essa. Usaram mal os personagens. Não sabiam quem era quem ali. Essa é a grande Basicamente. crise. É tudo errado, velho. É tudo Não, errado. e ali tem certas escolhas que personagens que tu conhece, eles não fariam aquele tipo de... Eles não teriam aquele tipo de atitude, eles não fariam determinadas coisas. E compromete alguns personagens. Cara, tem abuso sexual, tem coisas de violação de privacidade, de integridade. Cara, Não, é o que a gente vai falar em outro vídeo. É um retcon exagerado. E eu não consigo entender o negócio. Se estão usando ali os principais heróis da DC, por que pegar um vilão tão bosta? Por quê? Porque se tem um vilão que não podia causar tanto problema pra eles... Se bem que eu sei que tem a questão de, vamos... É tipo aquele time que vai jogar, o nosso time aqui, o Inter e o Grêmio, que vão jogar o Gauchão com o time reserva e tomam 4-0 de um time do interior. Eles não estavam com aquela vontade toda porque já era, né, um vilão classe F, né? Mas pelo amor de Deus. O Fabinho, Não, eu especialista em roteiro, tem certas escolhas ali absurdas, né? Não, é que eu acho que ele tava com uma pretensão muito grande. Ele pega um momento ali da Liga da Justiça, na época do Satélite, que é uma das mais referenciadas. Exato. E ele mete uma virada ali pra queimar aquele momento ali, não sei, tipo... Cara, é uma história que na época eu gostei, mas daí conforme eu fui repensando e pensando em algumas coisas, eu fui vendo, cara, mas eu gostei de certos twists, de certas revelações que não fazem nenhum sentido depois. Assim, nenhum. Sabe? Não, pra mim essa história é pai do Heróis em Crise. É só isso. Cara, e a DC tem alguns personagens que ela realmente não gosta. Sim, são tem alguns. meio... Um deles é o Ralph Dibny e o Homem Elástico. Cara, coitado, tu vai ler 52, que é 1000 vezes melhor que Crise de Identidade, eu acho bem legal, um esforço bacana, e tá lá ele sofrendo de novo, né? Então, é Bárbara Gordon, Dick Grayson, Ralph Dibny, e cara, são pessoas que nasceram pra se fuder. Cara, essa história, eles pegam um Homem Elástico, coitado do cara, velho. Coitado do cara, assim, ó, é sofrível, assim, é de tu destruir a vida do cara e fazer uma história em cima daquilo que tem uma pegada, cara, que eu acho que quem faz muito bem é o Ed Brubaker, que é uma pegada, tipo, investigativa, temos um crime, temos algo que... E aí os heróis vão precisar se juntar ou algum herói ir contra o outro, etc. Mas o Ed Brubaker, ele faz bem isso aí. É o Meltzer que faz a Crise de Identidade? Exato. Boa parte já tá explicado nos créditos. É um cara que ele roteirizou também outras coisas, ele roteiriza conteúdos audiovisuais. Acho que ele trabalhava com livro também, né? Exato, também. Então, o quadrinho que deu errado, né, irmão? O quadrinho ficou meio complicado. Outro quadrinho meio complicado, que foi hypado, que ainda aquece um pouco a alma pela questão do massaveísmo, mas que se a gente for ver que não tem o menor sentido, se chama Guerras Secretas. Guerras Secretas é uma iniciativa da Marvel junto com um clássico da Marvel. Com a Mattel, que eu sempre confundo Mattel Hasbro, que era pra vender bonequinho e fazer tipo assim um celebrity deathmatch dos heróis Marvel. Cara, e cara, é muito ruimzinho. E a gente tava pesquisando antes ali, eu tenho bonecos da época e até os bonecos eram meio toscos, cara. Faz parte. Eu herdei, óbvio, não era nascido. Não era melhor que isso. Mas eu herdei um Dr. Octopus que ele parece anão, a Crisa tá cara, mas tu tinha castelo. Tu entende a evolução na tecnologia do action figure, de fazer o bonequinho e tal. Agora, a massa cinzenta o ser humano tem há mais de milhares de anos. Aí não tem porquê
né, uma coisa ser tão ruinzinha quanto aquilo lá, cara. Claro que olha, na época, o hype, junto com nós que somos da cultura pop, etc., a gente gosta muito de coisas que nos remetam àquilo que a gente se identifica. Então, action figure, jogos de videogame, então Injustice, saiu o jogo do Injustice, saiu o quadrinho do Injustice, é legal pra caramba, porque tu tem, é que nem o Matrix fez, assim, de ter o jogo que continua a história e ter, não sei o quê, tem uma parada transmídia, só que ali foi muito mais comercial pra vender boneco do Mas é que eu acho que eles não esperavam isso. Era realmente pra vender boneco, era uma coisa pra ser esquecida. Exato. Mas acho que ela deu certo, e aí o legado disso é que tu vai criar sagas anuais, pra bem ou pra mal, que vão reunir o universo. No caso, aquele ali era o Beyonder, que representava a criança que vai ganhar os brinquedos e vai botar os caras pra brigar. Basicamente impressionante. Assim. Aliás, Beyonder, que tem um visual anos 80, que é uma mistura de Michael Jackson com Leroy, com um pouquinho de David Bowie. Mais ou menos assim, um cabelo ruim, uma jaqueta esquisita. E David Hasselhoff. David Hasselhoff, isso aí, de branco no meio de um lugar inóspito onde ele ia ficar empoeirado em 5 minutos, mais ou menos. E é isso aí, Guerras Secretas. É bem... Envelheceu mal, mas tem a sua importância. Todos esses que a gente está falando, a gente não está desmerecendo a importância. É isso que é bom. Não. Teve uma importância para outro. Às vezes, muitas vezes, uma coisa ruim é um passo para trás para se dar 4 para frente. Né? A gente vê aí os 952. Como é que foi? Acho que foram 40 passos para trás para tu dar 41 para frente depois. Dá para ler, faz parte da história, mas tem que ler com ressalvas, entendendo do momento que ele foi feito. Exatamente. Outro quadrinho que não envelheceu bem é Lendas, de John Byrne. Cara, o que nós vamos dizer de um gibi que era para tentar dar um hype depois de uma mega, hiper, super, ultra saga poderosa. E para juntar a liga no final. Para juntar a liga no final, exatamente. Usando um personagem que representaria o quê? Representaria o Datena dos Estados Unidos. Olha. O que o Godfrey poderia ser? Uma mistura de Donald Trump, Ciro Bottini, Datena e Ana Maria Braga, assim, dos novos deuses lá, cara. Eu diria mais, tá ok? Olha aí. Cara, eu nunca vi muito sentido nessa história. Se bem que tem uma das melhores aventuras do Superman, que é ele em Apocalipse, que eu amo de paixão, aquela história que é muito foda. O John Byrne tem alguns erros na vida. Ele não Mas a gente também tem que saber que ninguém vai render tanto assim, né? Claro. E olha, tu joga no colo dele, acabou a crise. O que o cara vai fazer depois da crise que vai superar aquele negócio? Não tem o quê? Não, e o que o cara vai fazer depois da crise se ele tem um emprego bom, que é fazer o Superman? E fez bem. E fez legal. Bem. Olha que se você é daquele grupo que fala mal de Homem de Aço, porque isso e porque aquilo, porque você pesquisou no YouTube e no Google e viu gente falando mal, eu faço uma sugestão, leia. Leia primeiro, para depois falar mal da minissérie. Cara, é uma coisa que pra mim funciona, é funcional. E tem coisa muito pior. Nossa. Milênio? Nossa, Milênio é horroroso. Mas aí nem envelheceu mal, aí já começou mal também. Então, Lendas, eu tô errado de citar aqui. É isso? Não, envelheceu mal só. Tá lá, tem seu valor. Tem. É os caras colocando em dúvida o super-herói. É que dentro da concepção que a gente tá, por exemplo, vendo, obras do John Byrne, tem muita coisa que não envelheceu mal. Não. E, pelo contrário, tem muita coisa foda pra caramba. E dentro dessas, do escopo do John Byrne, Lendas a gente pode considerar que envelheceu mal. Que ele teve uma mãozinha ali que parou um tempo. Se tu comparar com outras sagas que não são tão distantes dela, tem coisas muito melhores e coisas muito piores realmente, porque a Odisseia Cósmica é boa pra caramba. É muito bom. É muito boa. Nossa, já Millennium é muito ruim. Sim. Né? Então, é muito ruim. Ela tá ali. Invasão é legal. A Invasão é legal, mas se você acha Armagedon 2001... Se você acha que leu Invasão comprando o encadernado, você está completamente enganado. Nossa. Aquilo que saiu no Brasil, olha... Meio caça-níquel, hein? Tanto quanto caça-níquel. Falta bastante coisa. Falta muita coisa. Falta muita coisa. O que não falta nada... É agora? Não é ainda. O que não falta nada... Não é o grande. E que teve até demais. E quando eu digo demais mesmo, é o queridíssimo crossover Marvel vs DC. Nossa, cara. Cara, pra relembrar que a gente teve três desses crossovers, cara, era caça-níquel total. Total, porque é algo que
Do nada se criou ali uma história muito fajuta. O primeiro tinha votação. Exatamente. O pessoal votava quem ia ganhar as batalhas e tal. Cara, e tinha Aí umas batalhas super... dependendo do resultado. Batalhas super niveladas, como por exemplo Wolverine e Lobo. Que o Wolverine não poderia durar 5 segundos num confronto com o Lobo. Tempestade, Mulher Maravilha. É quase como. Faz o menor É quase sentido. como a gente esperava no final dos The Clock. A gente não, né? Porque a gente já sabia que não teria como. Mas uma galera esperando no final dos The Clock a batalha entre o Dr. Manhattan e o Superman. Que duraria. Cara, pra começar, que ela não duraria. Porque o Dr. Manhattan, ele tá em todo lugar. Ele ganharia sem o Superman nem existir. Ele poderia fazer o Superman nem existir. Talvez o Dr. Manhattan contra o Beyonder. Aí a gente podia pensar numa batalha. Aí... A gente podia pensar numa batalha. Mas enfim. Sim. Outra coisa que eu não consigo entender é que ainda tá, ok, tem o gibi que já começa a envelhecer mal quando tu fecha ele. Exato. Que legal, eu vi esses dois heróis juntos aqui. Que merda, deixa aqui. Aí depois nós temos a segunda parte, que é a parte da amálgama. Amálgama, aí tu junta todo mundo. Não, é que tem 3. E a terceira parte... A primeira saga já tem uma amálgama. Isso, já tem uma amálgama. São 3 partes, né? Isso. São 3 eventos. 3 eventos fechados. E depois nós temos o rapazinho que representa a amálgama. Exato. Que é o amálgama. Cara, o amálgama... Acesso. Um abraço aí pro nosso querido Nana Walker, que ele é apaixonado por amálgama. Cara... Como ele mesmo nos ensinou, todo mundo tem um cadáver no armário. Ou seja, todo mundo gosta de alguma coisa sombria. Jeff Dahmer tinha alguns a mais. Cara, mas o amálgama tinha uma mistura de, como é que é, Robin com Jubileu. Tem vários. Tem o Batman com Wolverine. Nossa. Super-Homem, Capitão América. Muita coisa. Super-Homem e Capitão América, rapaz. Quer ver uma outra coisa que eu vou falar rapidamente, mas que já foi meio ruim na época, mas na época foi hypado. Foram aquelas edições do Stan Lee na DC. Aquilo, cara. Nossa! Jesus Christ. Stan Lee escrevendo... Imagina se o Stan Lee tivesse criado... Cara, é muito complicado. Nossa. Chegamos no final? Opa! Chegamos ao grande ponto onde, por favor, já dê o seu like, que já é pra você não dar o dislike na gente. Não, já tem aquele like invertido. Clássico. Cara, a gente vai terminar o vídeo... Um plot twist! E agora um plot twist! O Cavaleiro das Trevas ele fica pior a cada leitura. Cara, Bom, seguinte, o Cavaleiro das Trevas ele é uma obra incrível, ele tá no top 5 da história dos quadrinhos, como a importância, e é uma história que, se tu botar no contexto da época, ela é uma história bombástica, é muito foda, e ela realmente teve uma importância foda dentro dos quadrinhos, tão foda que ela se tornou repetitiva, que os anos 90 foram massaveísmo puro, por isso que surgiu a Image com todas aquelas repetições do massaveísmo, e que se tornaram, e que até a gente falou, que depois com o Authority e com o Supremos voltou a isso também, cara, e que acaba voltando a cada temporada de quadrinhos, é uma coisa cíclica, acaba voltando o massaveísmo, mas cara, ela é verborrágica pra caramba, ela tem ali ela tem também uma outra coisa. Preconceituosa. Ela tem uma outra coisa, que é o seguinte, ela tem o contexto que a gente soube do Miller depois, do rumo que ele tomou depois. Primeiro, continuações horríveis, sabe, desnecessárias, para uma obra que pra mim é fechada e o gibi envelheceu tão mal que a gente consegue ver ele gagar até hoje fazendo merda, né? Não, mas é que tu pega isso, anos 80. Isso vai definir toda uma forma de ver os heróis, assim como o Alan Moore fez o Watchmen. Exatamente. Mas tu vê como é que as obras caminham. Exato. E tudo aquilo que tu achava que poderia ser uma ironia do Frank Miller, por exemplo, não fosse. Não era ironia. Pois é, não, tu vê, não só ele fazendo o 2 ou 3. E não estamos aqui dizendo que esse quadrinho não é um dos mais fodas. Cara, é simplesmente conceitos que ele apresenta ali, motivações, inclusive atitudes tomadas pelos personagens que não cabe mais, cara. Simplesmente não cabe mais. Então ninguém está mudando assim a relevância de O Cavaleiro das Trevas. Não. Mas o Watchmen
não ficou datado, nem envelheceu mal. Se tu parar para ler Maus, não vai ter ficado datado, nem envelhecer mal. E isso que... Envelhecer Maus. Se tu começar a ver outros quadrinhos super importantes, como a própria, todo o run do Demolidor, do Frank Miller, cara, não envelhece. Aquele é bom, assim, aquilo é bom de verdade. Tu lê ano 1 do Batman, cara, mas tem uma série de motivos que fazem com que Cavaleiro das Trevas se torne... E outra coisa, tem um grande motivo. O Frank Miller, na época, ele tinha uma crítica ali dentro que as pessoas ainda não conheciam muito bem para onde que ia aquela crítica. Quando ele tenta lançar Holy Terror, que ele não lançou pela DC, era para ser uma história do Batman, e aí os caras viram assim, o Frank Miller tá se passando. Tu te passou um pouco aqui, velho. Tá se passando na questão política, na questão... Sim. E aí apontar dedos demais. Né? E cara, e quando tu começa a misturar isso com cânones, com universos que já são estabelecidos, etc., cara, começa a pesar a mão e aí se torna perigoso. E uma outra coisa que eu acho que aí não é questão, não é um demérito do Miller em si, é que assim, é como tu pegar, por exemplo, Valerian, o quadrinho, a gente viu o filme depois, né? Os quadrinhos ficaram tempo, influenciaram um monte de obras. Tu vê o filme e depois tu, mas isso aqui é igual a outras coisas. Na verdade, as outras coisas foram influenciadas por ela. Então, o Miller tem esse problema também, que o que foi feito no Dark Knight foi muito refeito em outras coisas. Totalmente. E aí tu olha pra ele e ele fica mais o mesmo, mas ele é a origem de cara, eu toda a questão da mídia... Haveria Old Man Logan se não houvesse Cavaleiro das Trevas? Dificilmente. É legal o Old Man Logan? É muito legal. Só que, cara, é óbvio que tu tá imaginando algo porque quem criou aquilo ali, Mark Miller, você leu Cavaleiro das Trevas. Então, é muito importante brincar com o futuro, é muito legal ter essas visões. Só que tem coisas ali que realmente, cara, não condiz. De novo, é importante ser um fã consciente e saber que coisas são importantes, tiveram seu valor e tem defeitos. Porque ruim não é Cavaleiro das Trevas, ruim é Cavaleiro das Trevas 2. Cavaleiro das Trevas 13 eu não li, então não eu li, achei desnecessário. Agora, envelhecer mal não quer dizer que não tenha em algum momento sido algo extremamente relevante. Posso fazer uma piada pesadíssima? Deve. Pra aquela câmera lá. Não só envelheceu mal o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller também, né? Olha só. O Frank Miller deu uma envelhecida mal. Antes do Frank Miller morrer em 1998, ele já não estava bem. A gente tem que deixar claro. Bom, galera, esse é o vídeo onde vocês vão nos odiar, mas a gente está aqui para falar a verdade dói. Os Três Odiados, novo vídeo do Tarantino. Né? A verdade dói, e a verdade é essa. A amizade tem isso, não adianta. Mas vai lá, dá teu like, nos xinga, bota mais quadrinhos que envelheceram mal. Que a gente faz um vídeo, a gente precisa mais ou menos de 6 opiniões para ficar 2 horas falando aqui. Então, olha. Um beijo.